Você sabia que basicamente existem dois sistemas jurídicos no mundo, bem diferentes um do outro? Um chamado Common Law e o outro chamado Civil Law? E você sabe o que é cada um deles? Bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Civil Law e Common Law. São os dois sistemas jurídicos mais conhecidos no mundo, os dois sistemas mais adotados, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, sobre o que são, como surgiram e como eles aplicam o direito aí na solução dos conflitos. Eu nunca sonhei em fazer direito, talvez um dia eu ainda possa explicar um pouco mais sobre como eu vim parar nessa área, mas quando eu era pequeno e adolescente e tal, eu adorava assistir aqueles filmes americanos, e aqueles julgamentos assim incríveis com testemunhas que apareciam de última hora, aqueles debates entre os advogados às vezes para saber se uma pessoa tinha direito a um valor, a uma indenização moral ou não. Principalmente quando eu estava cursando a faculdade de Direito, que eu fui compreender melhor sobre o nosso sistema jurídico e aquele momento meio nerdologia assim que acaba com os seus sonhos. Aqueles julgamentos dos filmes americanos não existem no Brasil. Para você ter uma ideia, no Brasil, o tribunal do júri mesmo, em que você tem um promotor e um advogado e jurados que irão decidir a causa, somente nos crimes contra a vida, que é a questão do homicídio, do infanticídio, do aborto e da instigação ao suicídio. Praticamente o resto dos julgamentos no Brasil são feitos o quê? Por escrito. E isso faz todo o sentido jurídico. Como eu havia dito, existem dois grandes sistemas jurídicos e o sistema jurídico adotado no Brasil, que é conhecido como Civil Law, ele prioriza ou ele dá uma grande importância, na verdade a principal fonte normativa desse sistema jurídico é exatamente a lei. E as leis são o quê? As leis são a materialização, a codificação de regras que muitas vezes vêm dos costumes, mas precisam ser o quê? Precisam ser editadas, codificadas, precisam ser legisladas, colocadas no papel. Já nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, que é onde surgiu e se desenvolveu o Common Law, lá o direito tem como fonte primária, assim como grande fonte do direito, os precedentes judiciais. E os precedentes judiciais são o quê? São decisões de julgamentos que se baseiam basicamente em regras não escritas. Se baseiam em o quê? Nos costumes. Então nós temos basicamente um mundo dividido entre o direito dos civis e o direito dos comuns. Esse mapa que vocês estão vendo aí na tela agora, ele mostra como o mundo se divide entre os dois regimes. Você tem aí de azul os países que adotam o Civil Law, como o Brasil e a América Latina praticamente inteira. Já em vermelho, você tem os países que adotam o Common Law. De marrom, que são alguns poucos países, são países que adotam um sistema híbrido, que mistura os dois regimes. Em amarelo você tem os países que adotam as leis muçulmanas, Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e suas características. O Civil Law, ele teve origem no direito romano. Os romanos, eles foram pioneiros no estudo do direito como um conjunto de regras e técnicas específicas que se destacavam ou se distanciavam um pouco dos outros estudos comuns. Eles também desenvolveram muito o hábito de codificar essas leis. Depois da fragmentação aí do Império Romano, depois veio ainda o Império Sacro-Romano-Germano, que é da onde vem as tradições, que a gente fala que é o direito romano-germânico, o Civil Law é um direito romano-germânico. Com a formação desses diversos países aí, da cisão desses grandes impérios, cada estado começou a criar suas próprias leis. Lá pelo século XII, século XIII, a Europa estava começando a desenvolver uma economia um pouco mais mercantilista. Assim. As grandes cidades, os grandes aglomerados urbanos, começaram a trabalhar mais com a questão do comércio e eles precisavam o quê? De uma segurança jurídica, de regras, de leis que pudessem definir alguns impasses que é muito comum no comércio. Então esses países, assim, influenciados já pela doutrina que tinha no Império Romano, eles começaram a editar leis, afastando o direito, é um ponto muito interessante, começaram a sistematicamente afastar o direito da religião e criar regras próprias, específicas, para as relações entre as pessoas. Mais tarde, com a Revolução Francesa, a questão da lei ela ganha uma importância ainda maior. Nós tivemos também aí os movimentos constitucionalistas, que a gente já falou no vídeo sobre a Constituição, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. E é muito importante que depois desses movimentos, do Iluminismo, do movimento constitucionalista e da Revolução Francesa,
a lei ela ganha um caráter ainda mais importante. Ele acaba se tornando um grande ponto de referência da igualdade. Agora você não vai ter mais um déspota, não vai ter mais um rei, um ditador no auge da hierarquia de um Estado. Você vai ter o quê? Você vai ter a lei. No caso, quase sempre são as constituições. Então a lei ela ganha uma importância muito grande, ela passa a ser vista como a grande ferramenta da igualdade. Ninguém está acima da lei, nem os reis, nem os presidentes. Todos estão sujeitos a ela. E o Brasil, que foi colonizado por Portugal, que já tinha essa característica de codificação e também desenvolveu, e depois quando se tornou um Estado independente, com o Império do Brasil, passou a codificar e criar as suas legislações, sempre com base nessas mesmas técnicas que vieram lá do Império Romano. É óbvio que esses séculos, na verdade quase milênios aí de evolução, o direito ele evoluiu bastante, ele se tornou praticamente uma ciência, né? Algumas pessoas consideram ciência, outras pessoas não consideram necessariamente o direito uma ciência, vai depender do sentido que a palavra ciência vai ter para análise, mas o direito ele possui técnicas, ele é para alguns é uma arte, para alguns é uma técnica, para alguns é uma ciência específica que se desenvolveu e que no nosso caso, no civil law, se baseia praticamente no quê? Nas leis, nas regras escritas. E nas democracias, essas regras escritas são produzidas o quê? Por casas legislativas. No caso, nós temos aqui no Brasil o Congresso Nacional, você tem os parlamentos, a Câmara dos Vereadores, as Assembleias Legislativas, e cada país tem a sua casa de leis. Enfim, quase todos os países democráticos do mundo possuem suas casas legislativas para a criação dessas leis. A gente pode definir o direito, claro que é uma análise bem superficial, bem reducionista, como o estudo ou a ciência ou as técnicas que estudam as normas e como essas normas vão ser aplicadas, qual é a eficiência, qual é a eficácia destas normas dentro de uma sociedade. No Brasil, as normas vêm basicamente das leis. Já no common law, onde o direito possui o mesmo significado, o direito é o estudo das normas, como essas normas vão conseguir resolver os conflitos e tal, lá as normas basicamente advêm dos precedentes judiciais. Quando você tem um conflito, basicamente, nos países que adotam o civil law, esse conflito, se não existe uma lei que possa resolver ele vai gerar um debate, esse debate vai ser levado a uma assembleia, a uma casa que produza leis, e vai ser exatamente esses representantes eleitos que vão ditar qual é o direito que vai ser aplicado pelos juízes. Já no common law, não, no common law, quando você tem um problema, você tem uma treta qualquer, essa treta ela é levada diretamente aos magistrados. E os magistrados, eles vão decidir, eles vão solucionar aquele problema ou com base em outros julgamentos anteriores que já utilizaram, que já apreciaram o mérito daquela confusão, daquele conflito, ou então, se não houver ainda nenhum precedente, nenhum julgamento que seja parecido, você vai usar simplesmente os costumes para decidir quem está certo naquele caso. E quando você está fazendo isso pela primeira vez, a sua decisão vai o quê? Vai acabar virando um precedente judicial. Então uma diferença grande, bem básica, entre o civil law e o common law é exatamente quem é que vai ditar o direito. No civil law, quem dita o direito é o poder legislativo, são os representantes eleitos pelo povo. Já no common law, quem vai ditar o direito são o quê? Os magistrados. O common law basicamente começou a se desenvolver ali com a conquista, ou depois da conquista da Normandia. E nessa época os magistrados, com base nos costumes, eles tinham uma certa autonomia para resolver os conflitos entre as pessoas. Eles eram imbuídos daquela tarefa sem que houvesse uma legislação, sem que houvesse leis. Então eles tinham que decidir com base basicamente no que eles tinham como comum, o que era comum, por isso que é common law, é o direito dos comuns. E existem leis nos países que adotam o common law? Existem muitas leis mesmo, os Estados Unidos mesmo tem uma quantidade de leis absurdas. A própria Inglaterra em 1999 editou o quê? O The Civil Procedure Rules, que nada mais, nada menos é do que o Código de Processo Civil inglês. Então nesses países também existem leis, também são editadas leis, mas essas leis elas têm uma importância um pouco menor ou bem menor do que os precedentes para os julgamentos. E nos países que adotam o civil law existem precedentes? Sim,
Inclusive no Código de Processo Civil Brasileiro de 2015, né, o novo CPC, ele trouxe a previsão por escrito em lei dos precedentes. Os precedentes entraram no civil law brasileiro, mas entraram dentro de uma lei, né, para não chocar muito, para não entrar muito assim causando, né. Mas de qualquer forma, dentro do direito brasileiro, nós já tínhamos uma questão muito interessante que é a questão das jurisprudências. As jurisprudências são conjuntos de decisões de tribunais, dos tribunais superiores, que acabam formando um certo entendimento sobre determinadas matérias, mas que elas não necessariamente condicionam, elas acabam sendo uma fonte para o direito, assim como é a lei, mas é uma fonte secundária, menos importante do que a legislação escrita. Os precedentes, eles não se confundem com jurisprudência, tá? Nós já tínhamos a adoção das jurisprudências e agora nós temos também o que é a questão dos precedentes. Mas isso a gente vai deixar para um vídeo específico sobre jurisprudência e precedentes judiciais. Se a gente parar para ver, na Inglaterra em 1999, no Brasil aqui agora em 2015, a gente está vendo o quê? Uma espécie de aproximação entre os sistemas. Parece que eles estão começando a se comunicar mais. E isso é fruto da globalização, e isso é muito bom. E isso é muito bom por quê? Porque você consegue aproveitar o que há de melhor num sistema e o que há de melhor no outro. Isso às vezes sem você precisar descartar o seu sistema jurídico. Você pode trazer para dentro do direito brasileiro, para dentro do sistema do civil law brasileiro, aspectos que são interessantes, como é o caso dos precedentes. Os precedentes, eles trazem uma liberdade maior de interpretação dos fatos para o magistrado e não deixa ele tão engessado de acordo com a lei. Ao mesmo tempo em que você pode, nos países que adotam o Common Law, levar regras de procedimento que podem uniformizar e que podem tornar mais compreensíveis alguns aspectos que muitas vezes as pessoas não sabem, porque a questão dos precedentes, ela é muito mais complexa e inacessível para o grande público. Para você conhecer o direito, por exemplo, do Common Law, você tem que ser formado em direito. Já no Brasil, embora seja muito importante você ter uma formação jurídica para operar o direito, a simples letra da lei, para quem já tem um segundo grau, um curso superior qualquer, já é bem acessível. As pessoas conseguem entender, conseguem visualizar ali seus direitos e seus deveres, né? Então essa exportação, essa troca, essa simbiose entre esses regimes são muito interessantes e todo mundo tem a ganhar com isso. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. A gente aprendeu um pouquinho sobre Common Law, sobre Civil Law. Se você não é inscrito no canal, aproveita, corre lá, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, publique no Facebook, leve para as pessoas, ajude aí o canal a crescer e a gente se vê no próximo vídeo.